né? Que esses momentos tão importantes, esses 15 minutinhos, que fazem com que a gente mude um pouco a nossa vibração, que a gente se conecte com aqueles irmãos que tão bem nos querem, que estavam aqui nos aguardando, ou já estavam lá conosco e numa alegria de saber que estávamos vindo para cá, felizes por estarmos aqui. Porque aqui é uma casa de acolhida, é uma casa que nos leva a buscar ajuda, e essa ajuda que a gente busca, né, vem ou por uma palavra, por uma palestra, por uma mensagem, por uma leitura, ou pela oportunidade de trabalho, ou pela oportunidade de ajudarmos, pela evangelização, por tantos trabalhos que aqui tem, né? Então, é muito bom estarmos aqui. E a gente sabe o quão feliz a espiritualidade fica de nos encontrar aqui. O quanto que afetos nossos, pessoas queridas nossas, vêm até aqui também como uma oportunidade de estar próximo a nós. Às vezes não tem ainda a possibilidade de uma conversa mais próxima, né? Mas aqui é um ambiente em que a gente busca essa ajuda, e buscando a ajuda a gente se desarma, né? A gente tira as nossas amarras, a gente para um pouquinho de pensar no nosso desconforto, nos nossos problemas, porque a gente vem buscar algo mais. Às vezes a gente nem sabe o que é esse algo mais, mas a gente está sentindo, né? Nós estamos ou passando por uma dor. Essa dor pode ser física, pode ser de ajuste moral, pode ser emocional e existencial, porque isso também às vezes dói, essa busca de nós mesmos. Então, que bom que estamos aqui. Então, como eu comecei a falar no começo, esses 15 minutinhos são bem essenciais. O que acontece nesse trabalho, quando eu falo que eles estão felizes por estarmos aqui, é que esse trabalho, só o fato de estarmos aqui, inscritos, vamos dizer assim, né? Vamos, se que tivesse uma inscrição espiritual, estaríamos inscritos nesse trabalho. Só o fato de estarmos passando por esse processo já nos levam a uma série de movimentações, de dinâmicas em prol de nós. E a gente tem que acreditar nisso. Já comecemos assim, acreditando que tem gente preocupada conosco. Tem. Acreditando que há amigos que querem o nosso bem. Fora o nosso Criador, sem contar com esse Deus, com esse Criador que ama as suas criaturas. Sem contar com o nosso Mestre, com Jesus, que disse que não vai sossegar enquanto não arrebanhar todas as suas ovelhas. E aí, pensando, o que nós vamos conversar nessa noite? E aí a gente sempre pede, né, na prece, o que nós estamos precisando ouvir? E me veio nas mãos esse livro, e aí eu fui buscar, aí eu vi que vou me dar a permissão de que eu sou uma das pessoas que mais precisa ouvir o que eu vou falar aqui. Estou precisando de um puxãozinho de orelha. E esse livro, As Perguntas de Jesus, é de Felipe Trucolo Mascarenhas. O Felipe, ele pegou algumas perguntas que Jesus faz no Evangelho e discorre sobre elas. Ele traz literaturas, outras, para falar de algumas perguntas. E aí eu peguei esse livro, fazia tempo que eu não trabalhava com ele,
E eu abri. E quando eu abri, estava numa pergunta que dizia assim, ó: que palavras são essas que trocais entre vós enquanto caminhais? Essa é uma pergunta de Jesus. Que palavras são essas que trocais entre vós enquanto caminhais? Quando que Jesus fez essa pergunta? Diz que um pouco depois, né, do Calvário, né, que Jesus foi crucificado, dois discípulos estavam caminhando, indo para Emaús, estavam a caminho de Emaús, quando veio um terceiro peregrino se juntar a eles. E eles estavam tristes e estavam conversando por tudo aquilo que tinha acontecido, falando sobre a crucificação e que cadê esse nosso mestre que ainda não tinha se apresentado, já tinha acontecido, né? Maria Madalena já tinha visto que Jesus não estava mais no túmulo, então a ressurreição já tinha acontecido. E eles estavam caminhando muito tristes por todo o ocorrido, estavam conversando. E Jesus veio a eles, começou a caminhar, mas eles não conseguiram reconhecer Jesus. Então esse outro caminhante perguntou para eles, né? Perguntou isso: que palavras são essas que trocais entre vós enquanto caminhais? E aí Jesus começa a conversar com eles e falando justamente de que como é que está o teor das nossas conversas? Em que a gente está se apegando? Em que a gente está acreditando? No que nós estamos vendo? Então, eles estavam muito presos ao negativismo, ao pessimismo, né? Então, por isso que Jesus vinha perguntar para eles também, né? E aí vem a questão da palavra. Então, o Felipe Mascarenhas, ele traz toda uma fala, ele traz uma literatura falando sobre as palavras. E aí que vem o que eu vou falar para vocês da minha puxada de orelha, porque é recorrente de eu trazer esse tema. Eu trago muito esse tema. Acho que pela gente ser da educação, a gente usa muita palavra. E vem muito esse tema. Mas vocês já perceberam o quanto nós precisamos mesmo cuidar com esse tema? Por quê? Aí que vem a diferença que eu queria falar para vocês que ele traz aqui. Ele vai trazer uma parte que ele vai trazer toda uma elucidação da parte eletromagnética que tem nas nossas palavras. E isso não é ele que está falando, né? Ele traz, por exemplo, trechos de um livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, né? Que aqui isso. Quando Hilário está conversando com Clarencio. E aí aqui, eles nessa conversa, eles estão falando que toda a nossa palavra são descargas elétricas. Pensem, as nossas palavras são descargas elétricas. O nosso pensamento é um dínamo, ele impulsiona-nos. E assim é quando a gente fala, isso é força. A gente já sabe que a palavra tem poder, mas é realmente, assim, concretamente, vamos dizer assim, essa força. E como é que a gente está usando as palavras? Como é que nós estamos usando as nossas palavras? Aí vamos fazer essa pergunta para a gente. Como estamos usando? O que a gente vem conversando? Como é que eu estou me expressando nesse mundo? Quais são as minhas... o que eu estou procurando falar? Como eu estou falando? Então, são preocupações que a gente tem que ter, por quê? Porque essa geração de energia também faz com que a gente se conecte, né? A gente se conecta com o outro, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de ser, e assim também a nossa palavra, ela vai ser impulsionada por isso. E aí, eu também lembrei de uma passagem está no livro Contos e Apólogos, do Humberto de Campos, do Irmão X, né? Em que conta que uma história em que um grande rei, ele era muito sábio, e ele já se esforçava, ele queria o bem do povo.
Então ele já fazia uma série de benefícios, já se preocupava com a parte de justiça social, procurava que a parte econômica do povo, da aldeia ao seu redor, conseguisse prosperar. Então ele era muito admirado, né? Ele era muito justo, realmente se dedicava àquela população. Então ele era muito admirado. Porém, ele era considerado muito mal-humorado. E ele era muito mal-humorado. E ele sabia disso. E então ele não conseguia controlar as suas palavras, o jeito de tratar. O trato dele era muito estúpido. Ele não conseguia ter jeito. Às vezes ele falava as coisas de uma forma com muita aquela verdade que machuca. E ele tinha consciência disso. Aí ele chamou tipo como se fosse, agora eu perdi o nome, aqueles homens que ficam um conselheiro, mas não seria, tem um nome que se fala, aquele que o rei tinha, que sempre ele ia lá se consultar. Mas então ele chamou um conselheiro, né, para ajudá-lo. E aí o conselheiro disse: sim, meu rei, você tem que cuidar, a gente tem que ver que quando a gente fala, muitas vezes, a gente acaba não ouvindo muito. Então a gente tem que mais ouvir do que falar. E a gente se compromete com aquilo que a gente fala. Tudo aquilo que a gente diz é um reflexo de nós mesmos. E a gente está se colocando, a gente está se expressando. Então a gente está se comprometendo. O rei pensou e disse: sabe o que ele resolveu fazer? Não vou mais falar. Então eu não vou mais falar, porque aí eu não vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser um rei mais justo se eu não falar. E aí começaram, né? Mas imagina, um rei não falando nada, as pessoas vinham perguntar as coisas para ele, vinham querer, e ele se calava. E aí começou a não dar certo, aquilo que ele organizava começou a se desorganizar, porque aquela liderança não estava mais exercendo seu poder. Então, a palavra também, né, precisava, ela também faz parte desse poder. E, na verdade, depois eu vou dar um adendozinho de hoje na comunicação, né? Então, ele não estava mais se fazendo. Aí, esse conselheiro disse: meu amo, tem que dar a sua opinião. Aí ele disse: eu já não sei mais o que fazer. Se eu falo, eu sou estúpido. Se eu não falo, não dá certo. Já sei. Procure na aldeia algum homem, alguma mulher que saiba, que consiga usar de bom tom, consiga entender esse movimento da escuta, da fala. E aí eles saíram procurando, os seus servos acharam. Durante uma semana eles acompanharam, acharam um homem que era sempre cordial, as pessoas podiam ser estúpidas com ele e ele estava cordial. E eles nunca viram ele se alterar com ninguém. Aí, olha, rei, nós achamos alguém. Ele assim, que bom, ele vai poder me explicar o que ele faz. Quando ele chega no reino, eles descobrem que, na verdade, o segredo é que ele era mudo. Então, qual que é essa história? Que, na verdade, não é aquela... Quando a gente falou lá que o rei não falava, ele estava exercendo uma liderança, ele não estava se comunicando, ele deixou de exercer uma função. Esse homem que era mudo, na verdade, ele não deixou de exercer a sua função, ele fazia as suas coisas, mas ele não retrucava, ele não usou a palavra de uma forma incorreta. Claro, é uma história. Aí é que eu vou trazer o de hoje. É lógico que a gente está falando na palavra falada, mas ela pode ser a palavra escrita, que é um registro de nós mesmos, assim como também, por exemplo, eu posso me comunicar, como comunicar aqui no Brasil por Libras, eu não preciso usar a palavra, eu posso ter uma dificuldade de fala, eu posso não falar, eu posso não ser ouvinte, né? Eu posso ser surdo, mas é o jeito de comunicar. Então, meus amigos, por que trazer esse tema hoje? Porque é isso que Jesus nos pergunta. O que nós estamos conversando? Como nós estamos usando essa nossa força
que é a palavra? Aonde que os nossos ouvidos estão se deitando? Tem uma pergunta assim também. Ou seja, o que é que nós estamos fazendo de seleção? E quando eu estou falando da palavra falada, do ouvido que escuta, vale também para aquilo que eu leio no WhatsApp, para aquilo que eu vejo no Instagram, para aquilo que eu vejo em qualquer outra rede social. Eu me comunico com o mundo externo através de expressões. Então, o meu corpo fala, minha expressão fala, o meu tom de voz fala, a minha palavra é força. Então, fica o convite também para essa busca de tratamento que todos nós aqui temos, para essa busca de algo mais. O convite dessa noite é sair daqui refletindo. Como que eu estou me expressando nesse mundo? Como eu estou me expressando com o outro? Como eu estou utilizando a palavra? Utilizemos-as para o bem, cordialmente, num tom adequado. Eu posso dizer não, sim, porque o não muitas vezes é parte do processo educativo, mas como eu falo esse não? Eu tenho que dizer a verdade, mas como eu estou falando essa verdade? Em que momento? Para quê? Por quê? Então, meus amigos, obrigada pela noite. Fiquemos aqui sob essa tutela dos nossos bons amigos, que sempre estão nos intuindo, possamos também ouvir estas palavras que eles nos trazem, muitas vezes pela intuição, por uma mensagem que a gente lê, uma coisa que a gente escuta, um amigo que nos diz uma coisa que nos bate no coração, e aproveitemos todos os eflúvios de amor que vão ser agora ministrados através do passe.